10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou, e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais, e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar, e então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio, e então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com a filha. A abelha pica um, e então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um deles fica em apuros, e então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez, foi engolido pelo arenque defumado, e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. O urso abraçou um, e então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou, e então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou. Não sobrou nenhum. E aí, fala povo, tudo bem com vocês? Gente. Você está no Universo de Papel. Hoje vamos falar sobre um livro muito clássico, muito bom e que provavelmente vocês já viram falar, que é da Agatha Christie e Não Sobrou Nenhum. É esse aqui. É um romance policial incrível e que vendeu milhões de cópias. É o romance policial mais vendido no mundo. De todos os escritores, de todos os tempos, foi o que mais vendeu. E a Agatha Christie, uma curiosidade, é que juntando todos os livros que ela escreveu, ela só perde para a Bíblia E para o William Shakespeare. Pois é. A mulher não é fraca não, gente. Se você não leu, você Nenhum, tá perdendo. leia pelo menos um, que aí o resto você vai ler por consequência. Vale muito, muito, muito a pena ler. A primeira vez que foi lançado o livro, né, ela lançou como o caso dos 10 negrinhos. Por quê? Era uma cantiga infantil folclórica muito famosa na Inglaterra, que eram os 10 negrinhos e que inclusive no livro ela usa esse nome porque a trama é enredada nessa poesia, né? E ela usou isso como inspiração. É uma poesia meio bizarra, né, pra ser infantil. Ah, mas meio até que essas estranha, cantigas meio- folclóricas era meio comum, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, esse tipo de musiquinha meio Aí estranha. que a gente tava vendo a poesia, a gente lembrou da musiquinha do Do Fred, Fred. Fred Krueger. Né? Fred vem te pegar, os dois. Era uma cantiga popular mesmo na época, antiga já. Só que nos Estados Unidos, quando o livro foi lançado em 1939, tinha uma conotação muito do racismo, né? Por causa da época que estava vivendo. Falar dos negrinhos, tal, na poesia, acabava sendo meio pejorativo e aí acabou gerando uma polêmica, o que fez o livro modificar o nome. Aí não sobrou nenhum, que também é uma parte da poesia. Só que nisso acabou mudando uns pedaços da história. Assim, não mudou a história em si. Mas, por exemplo, todos os integrantes, os personagens se reúnem em uma ilha, que é a Ilha do Soldado. No original seria a Ilha do Negro. O poema, que já era um poema que existia, tal, que eram os 10 negrinhos, viraram os 10 soldadinhos. Então são pequenas modificações assim que aconteceram, mas que até hoje esse livro é muito conhecido como o caso dos 10 negrinhos também. Pode ser até que você já tenha lido com esse nome. O que acontece na história é que 10 pessoas, assim, que não se conhecem, 10 desconhecidos, cada um de uma parte, eles são convidados para uma ilha, que no caso é essa Ilha do Soldado, a convite de um UN Owen. Cada um com uma finalidade. Em um contexto diferente, né? Cada um recebe um tipo de convite diferente. E que vem a calhar para a vida deles, né? É, o médico. uma coisa conveniente que eles acreditam, eles acham que estão indo normal. O médico acha que tem uma estranho. consulta de um paciente. E aí eles todos se reúnem nessa ilha, e aí é onde as coisas começam a acontecer, nessa Ilha do Soldado. Quando eles chegam lá, e aí já fica aquele clima esquisito, né? Que como foram todos para lá, eles não se conhecem. Cada um tem personalidades muito diferentes.
a idade, a classe social, tudo é diferente. São pessoas completamente distintas uma das outras. Então eles chegam lá, não se conhecem, já ficam num clima estranho, mas enfim, a princípio eles estão numa ilha, vão passar um final de semana gostoso e tal, e é um lugar muito remoto, inacessível, não é assim, a hora que quer, não. Tem que ir um barco lá da costa buscar. O leitor já fica meio desconfiado, porque começa a cair uma tempestade que impede Inconveniente, inconveniente para um suspense, né? Inconveniente. Mas aí tem uma tempestade que não tem como ninguém buscar e não tem como eles saírem dali, não tem como ter comunicação, ou seja, eles estão presos, confinados nesse lugar. E aí coisas estranhas começam a acontecer. Todos eles têm uma vida bonitinha e tal, mas todos eles têm um segredo enterrado lá no passado, que eles não contam pra ninguém, mas alguma coisa que eles fizeram. E esses segredos de todos eles são expostos para todos. Alguém sabe do segredo de todo mundo. A partir de então, mortes começam a acontecer entre esses 10 personagens, entre esses 10 visitantes da ilha. Só tem eles na ilha, é um lugar que está totalmente afastado e que ele é pequeno e não tem onde se esconder. Eles fazem uma busca, não tem onde se esconder, ou seja, não tem mais ninguém na ilha, não tem como ter outra pessoa na ilha, não tem como alguém chegar de barco lá. Ou seja, só são os 10, então é um dos 10 que está cometendo os assassinatos. Uma coisa legal é que, assim, quando eles chegam na ilha, meio que pra aterrorizar já, nos quartos deles tem escrito um poema, né? Na parede tem escrito lá o poema, daí no começo, é um bonitinho, de decoração, né? Que legal. Poeminha e tal. Que cultura. Um poema escrito na parede e tal. E aí depois, quando as mortes começam a acontecer, eles reparam que tem cada pessoa tem um soldadinho, assim, que fica lá na mesa. E quando a pessoa morre, aí acontece alguma coisa com o soldadinho. O soldadinho quebra, o soldadinho se despedaça. E aí eles vão começando a juntar os pontos do poema com os soldadinhos que acabam se perdendo, assim, durante o livro. O mais interessante do livro é analisar o comportamento, porque tanto nós, leitores, é até a intenção, e é muito legal isso, que a gente leu, quando a gente assiste um filme, a gente já fica, deve ter sido aquele, porque aquele é assim, ele tá muito desconfiado, não sei o quê. E isso acontece, a autora consegue trabalhar muito bem com isso, com a personalidade, com o comportamento de cada personagem, que ao longo do livro a gente vai o tempo todo falando, nossa, esse aqui tá com cara de ser ele e tal, porque ele é assim, porque o passado, aquele segredo dele... O passado condena. O passado condena, o segredo dele era realmente muito bizarro, muito sinistro, então deve ser ele tem os motivos, não sei o quê. Mas aí, o dito cujo morre. Então não é ele, então a gente já tem que pensar em quem deve ser. Isso é muito legal, que a gente passa o livro inteiro, o mais legal do livro é isso. São as reviravoltas que acontecem, que toda hora você não consegue firmar uma opinião do começo ao fim, é essa pessoa. Não dá, você tem que ficar repensando o tempo todo. E os próprios personagens também. Eles, de vez em quando, eles se juntam, tipo, um junta com o outro e fala, vou ficar de olho em tal pessoa porque ela tá muito estranha. Só que essa pessoa morre. Aí, de repente, você já começa a desconfiar daquele que você estava falando antes. Eu falei pra ele, e aí a pessoa vai e morre. É muito, gente, é muito legal. A trama toda é muito bem construída. A Agatha, sim, não é o título dela, né? De Rainha do Crime, né, gente? Não fomos nós que conferimos. Ela realmente fez jus a esse nome e não é à toa que esse livro até hoje é o mais vendido nesse gênero, né, nesse ramo. O final de todo livro é o mais surpreendente. O que eu amei nessa autora e nesse livro é que não é aquele tipo de livro que termina e você fica assim, tá. Nossa. E aí, como vai ser? Não explicou, não. Ela detalhou tudo. Ou seja, você fala, realmente, estava desde o começo ali na cara e eu não percebi. Todo mundo que for ler outras opiniões a respeito desse livro vai ver que a maioria das pessoas fala tem essa mesma opinião, que é um final surpreendente. Não dá pra gente falar, porque senão vai estragar a surpresa de vocês. Vocês precisam, leiam esse livro, é muito legal. É isso aí, gente. E qual a nota? Quantas estrelas? Gente, eu dou
4 estrelas para esse livro. Ele foi assim, para mim beirou a perfeição, quase 5 estrelas mesmo, porque ele merece, muito bom. Eu indico, leiam, se você gosta de um romance policial, de investigar, de coisas assim, daquele suspense. O livro é suspense do início ao fim. Se você já leu, fala aí pra gente o que você achou, se você concorda com a nossa opinião. Se você não leu, corre para ler esse livro. Se você tá pensando em ler, comenta aí com a gente aí embaixo. Galera, se alguém ficou com dúvida ainda sobre a nossa forma de conceder as estrelinhas, entra no nosso blog aqui e vai lá que tá tudo explicadinho direitinho, quais os quesitos que a gente usa. É pessoal, é nosso gosto pessoal, coisas que a gente acha importante. Então vai lá que você vai entender direitinho como que é o esquema para dar as estrelinhas. E se você quiser usar também, fica à vontade. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, sigam-nos nas redes sociais, que estão todas aí pra vocês. E até o próximo vídeo, porque a gente sempre se encontra no Universo de Papel.